Muito bem, graças a Deus, mais uma vez eu tenho a alegria e a satisfação de lhe cumprimentar com a paz do Senhor. Vamos a um texto sagrado para a nossa meditação nessa noite, aleluia! E a palavra que Deus colocou para nós estar ministrando nessa noite fica ali em primeiro livro do Samuel, capítulo 3, capítulo 3, vamos aprender um pouco do chamado de Samuel, aleluia, o chamado deste jovem, que muito moço, que já servia ao Senhor, aleluia, e entender como é que Deus fala conosco, como é que ele fala conosco, é nós entender a voz de Deus. Como eu vou saber que é Deus que está falando comigo? E isso nós vamos entender aqui numa passagem bíblica, aqui registrada, aqui em 1 Samuel capítulo 3. E a Bíblia vai dizer: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. Estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, e que estava a arca de Deus. E o Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. E correu Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei, eu, torna a deitar-te. E ele foi e tornou a se deitar. Aleluia! Meus amigos ouvintes da palavra do Senhor, aleluia! Eu queria aqui trazer um pouco o exemplo do que aconteceu com a vida deste jovem chamado Samuel. O menino desde muito novo, já que servia na casa do Senhor. Aleluia! Desde jovem, a Bíblia diz que o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Samuel servia ali o sacerdote Eli, aleluia, naquela época, e a Bíblia vai dizer que este sacerdote, aleluia, já estava numa idade avançada que não conseguia mais enxergar, aleluia. Naquele tempo, Israel estava vivendo um tempo longe da presença de Deus, aleluia, onde não se ouvia mais a voz de Deus bradar para com aquelas pessoas, aleluia. Por quê, irmão? Porque vivia ali os outros sacerdotes, os filhos de Eli, fazendo a profanação, aleluia, fazendo o que não agradava ao Senhor, aleluia. E Deus levanta no meio desse acontecimento todo, Deus levanta um menino chamado Samuel. Mas não era um menino qualquer, era um menino que tinha a promessa de Deus, aleluia. É um menino que a sua mãe não podia gerar filhos, aleluia. E ali ela concebeu a Samuel, aleluia, pela palavra do Senhor, aleluia. Quando o Senhor o visitou, aleluia. E Samuel crescia na graça do povo, aleluia. E Deus se agradava do que Samuel vinha fazendo. Desde muito novo já servia no templo, e o texto sagrado diz que ele servia perante o sacerdote Eli, aleluia, que foi um grande homem de Deus, mas perdeu a visão, aleluia, por não saber educar os seus filhos, exortar e disciplinar os seus filhos. Ele foge dos planos, aleluia, da visão de Deus, aleluia, e ele acaba
negligenciando, aleluia. E quando nós negligenciamos, aleluia, nós perecemos, os nossos filhos perecem, aleluia. Quando nós deixamos de exortar os nossos filhos, aleluia, eles se tornam pessoas ruins, pessoas de má índole, pessoas que vão fazer mal à sociedade. E assim era os filhos de Eli. Ofni e Finéia só fazia o que não prestava, aleluia, só fazia o que desagradava ao Senhor. E Deus levanta este menino chamado Samuel, aleluia. E Samuel, ele tinha uma missão, aleluia. Ele tinha uma missão de cuidar do templo. A obrigação que era dos filhos de Eli passou para Samuel, aleluia. Samuel, ele tinha a obrigação ali de estar cuidando do templo. Era a chamada, era a promessa, aleluia. Já era a palavra do Senhor se cumprindo ali na vida de Samuel, aleluia. Ele tinha todo o cuidado, aleluia. Ele não tinha que deixar a lâmpada de Deus se apagar, porque se apagasse, iria escurecer ali. Naquele tempo não tinha energia, aleluia, e era necessário uma pessoa estar sempre colocando azeite na lâmpada para que ela esteja acesa. E ela não ficava acesa em um lugar qualquer, não. Ela ficava acesa perto da Arca da Aliança, aonde Samuel estava deitado, aleluia, bem pertinho ali para cuidar e reparar, aleluia. Samuel estava deitado ali próximo à presença de Deus. É o que nós aprendemos, que a Arca da Aliança representa a presença do Senhor, aleluia. Mas o que me chama a atenção, aleluia, no texto, é que Samuel não entendia, aleluia, que era Deus que estava falando com ele, aleluia. Apesar de nós estarmos na igreja, muitas das vezes nós não entendemos e passamos desapercebido muitas das vezes naquilo que Deus está nos avisando, aleluia. Quem sabe Deus está falando com alguém aqui nessa noite e essa pessoa não está dando crédito à voz do Senhor, aleluia. Ei, aprenda com este menino chamado Samuel, aleluia. E a Bíblia vai dizer que por 3 vezes o Senhor vai chamar Samuel, aleluia, pelo nome, aleluia. E a Bíblia vai dizer que por 3 vezes ele vai ali, de novo acordar o sacerdote ali, aleluia, porque ele pensava, ele estava equivocado, aleluia. Ele pensava que era o sacerdote que estava chamando ele, aleluia. Mas então, depois da 3ª vez, aleluia, Eli vai falar: Samuel, quando você ouvir de novo a voz te chamando, diga: eis-me aqui, aleluia, porque é o Senhor que fala contigo, aleluia, é o Senhor que fala contigo. Ei, quando você ouvir a voz do Senhor, aleluia, quando você ouvir a voz do Senhor, diga: eis-me aqui, Senhor. Entenda quando é Deus falando contigo. Às vezes é coisa da nossa cabeça. Nós vivemos em um tempo que para a pessoa ser chamado homem de Deus, ela tem que adivinhar CPF, ela tem que profetizar casa, tem que profetizar carro, tem que profetizar riqueza, aleluia. Para a pessoa ser considerada homem de Deus, ela tem que ser bem sucedida, ela tem que ter uma casa boa, porque Deus está com ele, porque este homem é próspero, tudo que ele faz é abençoado por Deus, aleluia. Vivemos esse tempo, aleluia, e no tempo de Samuel não era diferente, não se havia ainda manifestado a palavra, aleluia, não se havia ainda manifestado a palavra. A Bíblia diz no versículo 7 que ainda
ainda não tinha sido manifestado a palavra do Senhor. E Deus chama este jovem, aleluia, e através da vida deste jovem, Deus faz uma grande obra, aleluia. Samuel foi o único homem, aleluia, que depois de sair ali do templo, se tornou juiz, sacerdote, profeta ali em Israel. E a Bíblia vai dizer que, e crescia Samuel, no versículo 19, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou de cair, aleluia. Tudo que Samuel falava, aleluia, tudo que Samuel falava, o Senhor confirmava, aleluia. Tudo que um homem de Deus fala, o Senhor confirma, porque ele vela pela sua palavra, aleluia. Mas tem muita gente profetizando de qualquer maneira, tem muita gente profetizando para se beneficiar, aleluia. É muito fácil falar para o empresário que ele será bem sucedido, é muito fácil, aleluia. Pessoas que se aproveitam ali da fraqueza das pessoas, aleluia, da fraqueza das pessoas, aleluia, se aproveitam ali do emocional das pessoas e usam essas profecias para estar inculcando na cabeça das pessoas que ele é um homem de Deus, aleluia, um homem de Deus de verdade, aleluia. Quando é Deus que está falando na boca dele, ele profetiza aquilo que você precisa ouvir, aleluia, não aquilo que você quer ouvir, aleluia. O homem de Deus se conhece por aquilo que ele profetiza, o que você precisa ouvir, aleluia. Você não precisa de casa, de carro, não, você precisa se converter, você precisa de entregar a sua vida para Deus, aleluia. Você precisa de arrependimento, aleluia. É isso que nós precisamos nesses últimos dias. O povo de Israel precisava, aleluia, o povo de Israel precisava se arrepender e se voltar para Deus novamente, aleluia. O que ele deixou de fazer, Samuel continuou a fazer, aleluia, mas Samuel estava na presença do Senhor, aleluia. Samuel, ele tinha a chamada de Deus, e quando Deus chama, ele respalda, aleluia, ele respalda com a sua palavra. Samuel, ele crescia na graça do povo, aleluia, ele crescia perante o Senhor ali em Israel, e todo mundo reconhecia a autoridade que estava sob este menino chamado Samuel, aleluia. Tem muitas pessoas que exercem autoridade, aleluia, na terra, mas as pessoas não reconhecem isso, Deus não reconhece isso. São as pessoas que usam, aleluia, de má influência, que agem de má fé para ludibriar as pessoas e para que elas cheguem em tal estatura, em tal posição, em tal cargo, aleluia, mas autoridade constituída por Deus, aleluia. Queira um mundo ou não, autoridade constituída por Deus, essa que Deus respalda. É essa que Deus respalda para falar com o seu povo, com a sua igreja, aleluia. Muitas pessoas que se acham autoridade, pessoas presidente de muitos templos, aleluia, de grandes igrejas, aleluia, que se acham autoridade, mas perante Deus não são nada, aleluia, nunca teve a confirmação da chamada, por se magoar com outras pessoas, abriram ministério, aleluia, abriram casa de oração e saíram debaixo de maldição, aleluia, e estão ali enchendo a igreja, aleluia,
enchendo de pessoas, profetizando o que elas querem ouvir, aleluia. Mas nessa noite é diferente, aleluia. A profecia para a tua vida contém na Bíblia, aleluia. É a palavra de Deus, aleluia. Te arrepende, aleluia. Jesus já vinha falando: arrependei-vos e convertei-vos, que é chegado o reino do céu, aleluia. A maior profecia na Bíblia, aleluia, nós temos que se arrepender, aleluia. Aquele povo precisava se arrepender, aleluia. Mas como eles não quiseram ouvir a voz de Deus, Deus chama um menino chamado Samuel, aleluia. E a Bíblia vai dizer que ele vai julgar, aleluia. A Bíblia vai dizer que ele vai exercer, aleluia, ali de profeta, aleluia, o chamado de profeta, o chamado de sacerdote, aleluia. E Deus vai ser grande ali na vida de Samuel. Deus vai ser com Samuel, aleluia. E tudo que Samuel fazia, Deus abençoava, aleluia. Quando o homem de Deus fala, quando o homem de Deus ora, aleluia, Deus abençoa, aleluia. Deus estende a sua mão. Não é a nossa mão que cura, não. Você faz apenas a imposição, mas quem cura é o Senhor, aleluia. Não é porque eu profetizei que você vai receber, não. É porque Deus confirmou, aleluia. Se Ele confirmou, entenda a voz de Deus nessa noite. Entenda como é que Deus está falando contigo, irmão. A minha cabeça está confusa, aleluia. É muito tempo que eu escuto coisa na minha cabeça, aleluia. Eu não entendo se é a voz do Senhor. Continue buscando a presença de Deus, que você venha ter, aleluia, a capacidade de entender, aleluia, que é Deus falando contigo. Quando Ele dizer não vai, quando Ele disser não vai, você fica, aleluia. Mas se Ele dizer vai, meu filho, aleluia, segura na mão de Deus, aleluia, porque Deus é contigo e Ele já confirmou a vitória na sua vida, aleluia. Tudo que Deus fala, aleluia, tudo que Deus falava através deste menino Samuel, aleluia, Deus confirmava, aleluia, ali no meio do seu povo. E o povo enxergava aquilo que Samuel, aleluia, e ele testemunhava as bênçãos de Deus, aleluia, aleluia. Ele testemunhava ali a palavra de Deus através da sua vida. E quando nós somos testemunhas de Deus aqui na terra, Deus ele vai confirmando aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos diante dele, aleluia. É besteira do homem acreditar que faz alguma coisa, aleluia. É porque eu oro e a pessoa é curada, não. É porque eu interpreto o sonho, é porque quando eu profetizo a pessoa recebe. Pessoas que estão se enganando a si mesmo, aleluia. Quem faz ainda é Deus, aleluia. Se Ele ainda não te curou, porque Ele tem algo para tratar contigo, aleluia. Se Ele ainda não te entregou aquela bênção, porque ainda falta alguma coisa você fazer, aleluia. Tudo é no tempo de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus e entenda quando é Deus falando contigo. Mas quando Ele falar, que você venha dizer que nem Samuel: eis-me aqui, Senhor. Não fuja do teu chamado, não fuja da tua responsabilidade. Assim como o profeta ali, o sacerdote Eli fugiu da sua responsabilidade e ali teve ali uma falência espiritual ali naquela época. Mas Deus levanta Deus levanta Samuel, Deus te levanta onde você estiver para estar proclamando as boas novas de salvação. Entenda a voz de Deus nessa noite falando contigo. Se Ele te chamou, Ele vai confirmar a tua chamada, aleluia. Mas muitas pessoas estão equivocadas. Porque eu não tenho isso, não tenho aquilo, porque Deus não é na minha vida, aleluia. Tem ministério que você ganha, mas tem ministério que você só perde, aleluia. Porque o nosso ministério não é para nós mesmos, o nosso ministério é para abençoar outras vidas.
vidas, aleluia. Se Deus te usa na mensagem, é para te falar para outras vidas ser edificada e impactada pela palavra. Se Deus te usa na oração, é para que outras vidas recebam, aleluia, o milagre de Deus na sua vida, aleluia. Se Deus te usa nos dons, é para que outras vidas venham receber também esses dons da parte do Senhor. Tudo que nós fazemos, nós recebemos de graça, aleluia, e entregamos de graça, aleluia, porque é Deus quem chama. O homem não tem nada, tudo que tem aleluia, é Deus quem faz, aleluia. Tudo que é no homem é Deus que confirma, aleluia. Entenda a chamada de Deus, aleluia. Não fuja da sua responsabilidade, atenda o chamado enquanto é tempo, aleluia. Atenda o chamado de Deus na tua vida, não fuja do chamado de Deus na tua vida, aleluia. Assuma a sua responsabilidade e você vai ver que Deus confirmou no ministério de Samuel, aleluia. Assim como ele confirmou no ministério de Samuel, ele confirmará no seu também. Eu queria orar nessa noite. Eu queria orar pela tua vida, aleluia, que está indeciso, está no meio do muro, aleluia, que já não ouve mais a voz do Senhor, aleluia. Irmão, eu preciso chorar para saber que Deus está falando comigo. Negativo, aleluia, negativo. Você não precisa se emocionar para saber que Deus está falando contigo, aleluia. Eu trouxe a Bíblia Sagrada nessa noite, aleluia. Eu trouxe a Bíblia Sagrada e Jesus falou: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, aleluia. Eu confirmei na Bíblia o que Deus fez na vida deste jovem Samuel, e assim também, se você se colocar na posição e não fugir da sua responsabilidade, Deus confirmará a tua chamada. Soberano Deus e eterno Pai Celestial, meu Senhor, nós queremos orar nessa noite. Ó Deus querido, Tu sabe a dificuldade, Senhor, do Teu povo, ó Deus amado, mas o Senhor é maior, Senhor da glória. A Bíblia diz: estamos com o Senhor, somos mais do que vencedores, meu Deus querido. Abençoa o Teu povo, ó Senhor, aqueles que estão em área mais distante, aleluia. Quem sabe, meu Deus querido, só tem oportunidade de ouvir a palavra no rádio, mas através deste meio de comunicação, de segunda a domingo, o Senhor tem falado aqui através dos Teus filhos, Senhor da glória. Confirma, Senhor, a chamada, ó Deus querido, daqueles que não acreditam em si mesmo, daqueles, Senhor da glória, que diz: eu sou incapaz de fazer tal coisa, eu não sei ler, eu não sei pregar, eu não sei orar. Senhor, capacita, Pai querido, dá graça nessa noite para essa pessoa, enche ela do Teu poder, Senhor da glória, e que ela venha ser impactada pelo poder da Tua palavra, Senhor da glória. Que quando ela abrir a boca, que não seja ela, mas que seja o Senhor através da vida dele, da vida dela, fazendo algo acontecer, porque o Teu nome é glorificado, Senhor da glória. Em nome de Jesus Cristo, abençoa os Teus filhos, ó, que ouviram a Tua programação nessa noite, Pai querido, que ouviram a Tua mensagem nessa noite, ó Deus querido, aqueles de perto, de longe, ó Deus amado, aquele que chegar agora no final desta oração, ó Deus querido, entrega a bênção, ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você aí do outro lado, diga amém.